Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos auxílios da lição de número 12 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título desta lição de número 12, Imersos no Espírito nos Últimos Dias. O texto áureo encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38, e diz assim o texto sagrado: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Leitura bíblica em classe. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto do profeta Ezequiel: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Muito bem. A introdução diz assim: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, que está lá no capítulo 40, versículos 1 e 2. A primeira parte, versículos de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo
E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos de 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região da Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O tópico primeiro, sobre o aspecto escatológico. Ponto primeiro, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Ou seja, há entre os estudiosos do livro do profeta Ezequiel, os estudiosos da escatologia ou da parte profética da Bíblia, essa indefinição ou essa dúvida se o templo que é descrito aqui neste capítulo do profeta Ezequiel é literal ou é apenas um simbolismo para transmitir algum tipo de lição para o povo do milênio. No entanto, a maior parte dos estudiosos conservadores defendem que o templo de Ezequiel, ou o templo ali do milênio, é um templo literal. Ele vai, de fato, existir ali na cidade de Jerusalém. Ponto 2. O guia celestial. É um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Isso está lá no capítulo 44, versículo 2. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Ou seja, essa porta ali na visão do templo de Ezequiel, a porta do Oriente, que dava para o Oriente, ou porta oriental, ela estava fechada e ninguém ia poder entrar ou sair por ela, porque Deus havia entrado por essa porta. E depois também saiu, quando houve ali aquela visão do profeta Ezequiel, da glória de Deus saindo do templo. E quem vai entrar por esta porta vai ser o Senhor Jesus Cristo no milênio. Ele vai entrar por esta porta que nenhum outro ser humano vai entrar ou sair por ela. É o Senhor Jesus, quando o povo judeu vai receber o Senhor Jesus, ali o remanescente do povo judeu, no período do milênio, ele vai entrar por essa porta oriental. Então aqui o Cicerone, o anjo Cicerone, que estava ciceroneando o profeta Ezequiel na visão, ele sai ali pela porta do norte, dá a volta no sentido horário até o sul, onde estavam correndo as águas que vinham
do templo. Ponto 3. Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. A visão de Ezequiel em relação a toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Então, veja bem, na visão do profeta Ezequiel, que fala que ali da restauração daquela região do Arabá, ali do sul, né, da tribo de Judá, ali onde se encontra, né, a região onde outrora eram as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus. Isso está lá no livro de Gênesis. Então, nessa região aí, depois que esse rio que fluir ali do trono de Deus vai transformar completamente aquela região que hoje é uma região morta, o mar, que é chamado de mar morto hoje, ele vai reviver, vai ter peixes e vai ter árvores, abundância de árvores que vão dar seus frutos na estação própria, naquela região toda. Então a visão do profeta Ezequiel é para o período do milênio. E a visão parecida do apóstolo João, ali em Apocalipse, é para o mundo vindouro, para a eternidade, ou seja, para o período posterior ao milênio. Mas ambos os textos são literais. Tá? No novo céu e na nova terra não existe mar. Né? Existe um mar ali na visão do profeta Ezequiel, mas no novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Veja Apocalipse 21, versículo 1. Ponto 2, ou tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. Ponto 1, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, 1000 côvados significa 500 metros, elas me davam pelos tornozelos, então a água batia nos tornozelos. Depois, mais 500 metros, as águas batiam nos joelhos. Depois, mais 500 metros, batiam aqui nos lombos, ou seja, nos quadris. E depois, mais 500 metros, ele já não conseguia mais caminhar dentro das águas. Era preciso nadar. Né? Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Veja Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Então, aqui vai falar simbolicamente da atuação do Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Né? Então, a gente sabe que a água ela serve para limpar, para purificar, para lavar, né? Para matar a sede, etc. Então, o Espírito Santo ele é descrito através desse simbolismo da água também. Ponto 2. O Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. 1 João 5,6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Senhor Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 a 39. E o Espírito Santo é ilustrado como água, conforme já foi falado, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 44, 3. Ademais, além disso, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, João 4,14. Então, veja aqui o paralelo que está sendo traçado entre
né, essas águas que fluem do trono de Deus, ou seja, fluem lá do templo da visão do profeta Ezequiel, né, e acabam trazendo vida para toda aquela região que estava, né, morta, que não produzia nada de bom. Da mesma maneira, quando alguém entrega a vida para Jesus e o Espírito Santo vem na vida dessa pessoa, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo, né, uma nova esperança. Porque o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Ponto 3. Imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Né? Ser cheio do Espírito Santo, aqui nesse contexto, é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. É como a pessoa está sendo conduzida pelo Espírito. Né? Ela, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, ela anda no Espírito, ela vive no Espírito. Né? É claro que, do ponto de vista literal, uma pessoa não pode estar dentro de outra pessoa, mas Deus é Espírito. Né? E o Espírito Santo, quando nós estamos imersos no Espírito, ou seja, estamos mergulhados e cobertos pelo Espírito, nós passamos a estar nos domínios do Espírito Santo de Deus. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência no ensino teológico. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, no seu smartphone, na sua Smart TV, etc. Sem sair de casa, em qualquer hora e lugar. Você pode estar lá na beira da praia estudando teologia no portal da FAEST. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, mas nós estamos preparando outros cursos para abençoar a sua vida, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESC, a Convenção Catarinense. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 disciplinas. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos livres A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios que antecedem as aulas de EBD de forma adiantada, tudo isso por apenas R$ 399, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição. E nós vamos entrar em contato com você que estiver interessado. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Ponto 1. A abundância de árvores. A Arabá, em hebraico, Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto, é o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, ou Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Veja Deuteronômio 29, 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então, conforme já falamos, ali no período do milênio, essas águas que vão fluir ali do templo de Jerusalém vão descer ali para aquela região sul ali da planície da Arabá, ali no sul da tribo de Judá, e vão gerar vida naquela região estéril ali toda do Mar Morto, todo ali no seu contorno. Bom, o Mar Morto vai ser mar vivo,
vai ter peixes em abundância, vão ter pescadores, árvores frutíferas, vai ser uma bênção de Deus. Ponto 2, o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, o Mar Salgado. Mar das Campinas ou Mar da Arabaia, tudo a mesma coisa. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum. Muito sal tem ali nas águas do Mar Morto. Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%, ou seja, 1000% a mais, né? 1000% a mais de sais minerais que tem ali no Mar Morto. Ponto 3. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio. Os pescadores, em Engedi até em Eglaim, lançaram suas redes para apanhar os peixes, num cenário nunca visto até então na história. É um milagre que vai acontecer naquele período ali do milênio. E toda aquela região que hoje é um deserto e é estéril, não produz nada, vai ser quase como o Jardim do Éden. É um milagre da parte de Deus que vai acontecer ali aos olhos de todos que estiverem vivos nesse período do milênio. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Veja Josué 15:62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. Mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul, do norte para o sul, e não do leste para o oeste. Ponto 4. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Ou seja, ali você vai ter o rio, que vai correr para o Mar Morto, que vai gerar vida, peixes, árvores frutíferas ali nas margens, mas também uma parte ainda vai ficar como charco, como um lamaçal. E não há unanimidade entre os estudiosos sobre por que isso vai acontecer. Por que toda aquela região integralmente não se tornou vivificada? Justamente, segundo alguns estudiosos, porque ela vai gerar muitos sais minerais, muitas riquezas, que vão ser usadas para o sustento das pessoas ali naquele período do milênio. Tá? Muito bem, estamos chegando à conclusão desta aula de número 12. E antes de partirmos para a conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, de curtir a videoaula, se inscrever no canal da FAEST Academia, não se esqueça, é importante compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas e também comente o que você está achando, se está sendo bênção para a sua vida, para que mais pessoas, através do YouTube, possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Muito bem, a conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel
saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro rio e o último rio. O primeiro rio lá de Gênesis, e os primeiros rios, e o último rio descrito lá no livro de Apocalipse. Esse rio do profeta Ezequiel fica entre esses dois. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. É isso que de fato significa, o conteúdo desta lição de número 12. Deus abençoe os seus estudos da IBD e nos encontramos na próxima videoaula.